essa história das interferências, né, gente? Nesse ponto, o Flávio usou e abusou do seu cinismo, porque ele fala que não quer interferência estrangeira, mas meus queridos e minhas queridas, né? Eles já estão interferindo, vocês lembram? Ele fala isso em público, gente, enquanto no privado eles estão pedindo, literalmente, classificar o PCC, o Comando Vermelho, como terroristas, né? Saiu informação na Folha, no Estadão, essa semana disso. Eduardo Banana e Flávio Bolsonaro articulando para os Estados Unidos fazer essa classificação. Aí o cara vai no CEPAC em público e fala que não quer interferência estrangeira. Aquele cinismo da extrema-direita que aqui a gente não cai, gente. Se a imprensa brasileira reproduz isso de forma crítica, impulsionando essas estratégias, canalhas, manipuladoras da extrema-direita, aqui não, né? Aqui a gente vai pontuar que esses caras estão articulando justamente para os Estados Unidos intervir. Né? Monitoramento, eleições justas, eu já vi esse filme antes. Não vão ter a força, né, que tiveram em 2022, talvez, também por não ter a presidência, né, uma candidatura que ainda tem que se consolidar, porque não tomou as pancadas do PT, como ainda vai tomar, entendeu, a partir dessa semana. Né? Essa semana passada eles começaram a fazer uma campanha mais firme contra o Flávio. Essa semana também acaba, né? Tem o 4 de abril. Se alguém tinha dúvida se o Flávio vai ser candidato ou não, 4 de abril acaba essa história. Eles vão ter que definir se o Tarcísio fica no governo ou não, acabou qualquer outro tipo de análise, e aí começa a campanha mesmo, né? E é pancadaria, gente. Eu entendo que vale até mais a pena observar as pesquisas, sinceramente, daqui umas 2, 3 semanas, do que nesse momento. Porque nesse momento são articulações, né? Por isso que eu venho falar de Jones Manuel, de gente da centro-direita entrando no governo Lula, que é um governo de frente ampla, e sempre foi, desde 2022, né? E atenção com essa história de interferências externas, né? Que é um Trump que está travando guerras, que no ano passado fez guerra comercial, esse ano está usando arma para massacrar nações inteiras, né, literalmente. Nações no plural, porque não é só o Irã, não. Vamos ver o que eles estão fazendo no Líbano, uma anexação total. E aí fica essa dualidade, né? A gente vai ter que resistir, vai ter que prestar atenção, e ainda destaco aqui, só para, antes de passar para o Renzão, discurso do quase vencedor do Oscar, post que resume tudo, né? Discurso canalha desse lesa-pátria que o Kleber Mendonça Filho fala sobre o Flávio. É uma vergonha para a direita brasileira. Quem não se respeita, rasteja. Um comentário muito curtido, deixa até o meu like por ali. Mas que nível, hein, minha gente? O CEPAC eu chamo carinhosamente de Nazipalusa. E eu não estou exagerando, não. Se você pegar o número de pessoas desfilando com bandeiras nazistas nos arredores do centro de realização do CEPAC, é uma coisa assustadora. O CEPAC é, sim, um encontro do que existe de pior na política, que são os evangélicos brancos radicais que querem uma interpretação literal da Bíblia, e gente como essa se reunindo para discutir esse tipo de coisa. A participação no CEPAC do Eduardo Bolsonaro foi muito importante para ele, porque participando do CEPAC, sendo uma voz importante de um país que é a segunda maior democracia da América, e hoje, inclusive, segundo o Instituto Sueco, que é o padrão ouro de avaliação das democracias, hoje o Brasil já é uma democracia mais eficiente do que a do Trump. O que ele cometeu no CEPAC foi um festival de viralatismo absoluto. Ele diz, por exemplo, que os Estados Unidos devem ajudar a eleger alguém que esteja alinhado aos interesses americanos. Não. Um candidato a presidente brasileiro tem que estar alinhado aos interesses do país, não subalterno aos interesses norte-americanos. Essa comparação da trajetória do Trump com o Jair Bolsonaro, isso é uma falácia muito usada. O próprio Trump, em dado momento, abraçou isso, quando, no primeiro momento, começou a brigar com o STF brasileiro, dizendo que a intenção dele era dizer o seguinte: quem tenta um golpe, como foi o caso dele, que promoveu as invasões do Capitólio no dia 8 de janeiro, ou quem tenta fazer a mesma coisa no Brasil, com a invasão da Praça dos Três Poderes em 6 de janeiro, não deve ser punido para isso. Uma reportagem da Piauí trouxe a declaração clara de um assessor dele, que era o seguinte: Trump doesn't give a shit about Bolsonaro. Em uma tradução castiça, o Trump está cagando e andando para o Bolsonaro. O recado que ele quer mandar é o seguinte: golpista não deve ser punido. A colocação do Wagner Moura, inclusive em diversos programas, é o seguinte: o nosso Trump a gente prendeu. O Trump dos Estados Unidos não só não foi preso, como também
conseguir um segundo mandato no qual ele está desorganizando toda a ordem mundial conhecida desde a Segunda Guerra Mundial. O Trump é um disruptor, o Trump é, como eu já coloquei, convido vocês para entrarem no nosso Substack, ele é um narcisista maligno, ele tem características claras, patológicas de uma figura sádica. Aquela invasão do dia 6 de janeiro no Capitólio, ele ficava assistindo aquilo em looping e repassando as partes mais violentas. Vamos lembrar que lá, ao contrário do Brasil, morreu gente, morreram policiais que ele diz defender a força da lei. Então é isso. O que ele quer dizer é o seguinte: gente como Bolsonaro ou como ele, que tentam um golpe de Estado, não devem ser punidas por isso. No mais, é escancarar o viralatismo do Flávio Bolsonaro. Vamos lembrar que essa química entre Lula e Trump, ela já está se esgarçando, ela não nasceu de simpatias pessoais, ela nasceu do lobby de diversas empresas que estavam vendo os produtos dos brasileiros encarecerem dentro dos Estados Unidos, trazendo inflação, e foi um pedido para que houvesse alguma composição. É a partir daí que o Trump faz volta atrás na guerra que ele vinha travando contra o Brasil. Entretanto, não tenho a menor dúvida, apesar desta química, entre aspas, entre Lula e Bolsonaro, Lula e Trump, são dois iguais, por isso a confusão, o Trump prefere ter na presidência do Brasil um cachorro de estimação, um pet, como é o caso do Milei. Tudo que ele faz, o Milei fica de quatro, abaixa o rabinho e fica balançando o rabinho alegremente para tudo que o Trump manda. Então é isso que ele quer ter no Brasil. Ele quer ter um equivalente ao Milei. Quando o Flávio Bolsonaro traz a questão dos minerais raros, isso ele quer dizer o seguinte: olha, o Brasil tem potencial para ajudar os Estados Unidos a crescerem, para promover o programa do America First, do América em primeiro lugar, dos Estados Unidos em primeiro lugar, do Trump. Então foi um festival de canalice, de viralatismo absoluto. Mas como ele sabe que muito pouco do que ele fala no CEPAC, que é feito em Dallas, fora do mundo civilizado, dificilmente alcança a opinião pública brasileira, lá ele se sente confortável para falar exatamente o que ele é. Ou seja, a ideia do Flávio Bolsonaro como sendo moderado, a gente tem que lembrar o seguinte: não existe bolsonarismo moderado. Bolsonarismo não é um projeto político. Bolsonarismo é um acúmulo de ressentimentos, de ódio à ciência, de ódio à democracia, de ódio às minorias. Não existe como moderar um projeto que está alicerçado no ódio. Você vai fazer o quê? Você vai odiar menos? Isso se transforma em moderado? Essa ideia do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, tentar se vender como moderado, isso é uma bobagem que a gente tem que combater diariamente. Ele é um radical, é um golpista como o pai. Aliás, levanta uma dúvida. Será que de todo o entorno íntimo do Bolsonaro sabia que ele estava preparando um golpe? Será que Flávio Bolsonaro ficou fora disso? Será que Tarcísio, que é milico como ele, ficou fora disso? É uma questão que a gente tem que debater. Não estou dizendo que eles não estivessem excluídos, mas me parece uma hipótese que a gente tem que discutir. E Tarcísio soubesse do golpe e apoiou esse troço silenciosamente. É isso. Eu só quero pontuar que, para a gente, né, para a esquerda, para o presidente Lula, é muito bom que Flávio Bolsonaro faça esse tipo de discurso na CEPAC. É muito bom que Flávio Bolsonaro busque cada vez mais o apoio do Donald Trump. Eu quero lembrar que a extrema-direita tem apanhado no mundo inteiro igual boi ladrão. Teve eleição municipal na França e havia a expectativa de que a extrema-direita ia crescer demais através do partido da Marine Le Pen. Houve também eleição municipal na Espanha. A extrema-direita tomou um cacete. Então, assim, quanto mais próximo Donald Trump e a CELAC de Flávio Bolsonaro, melhor para o presidente Lula. E é importante que a gente deixe claro o seguinte: todo o impacto inflacionário que a gente vai ter no alimento no Brasil é culpa de Donald Trump. Portanto, é culpa também de Flávio Bolsonaro. Outra coisa,
Quando você vê falar Flávio, meu amigo, não esqueça o sobrenome. Não existe Flávio. É Flávio Bolsonaro. Ele só é candidato a presidente, na Itália também. Obrigado, Hugo. O Flávio só é candidato a presidente por causa do sobrenome que ele carrega. Esse é o trunfo e a maldição de Flávio Bolsonaro. Agora, ele é um Bolsonaro e o Renzo está coberto de razão. Não existe bolsonarismo moderado. Isso é uma bobagem incrível, sem tamanho. Não existe bolsonarismo moderado. E a gente vai lembrar de Flávio quando ele deu medalha para o maior matador do crime organizado do Rio de Janeiro, que foi Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega preso. Flávio Bolsonaro foi na cadeia dar uma medalha para esse sujeito. Esse é o Flávio Bolsonaro. Lembra de Queiroz, quando você ouvir falar em Flávio Bolsonaro. Devolvo. A gente não vai esquecer o que o Flávio fez. A gente não vai esquecer. Ok. Eu concordo com você. Deixa eu só... Perdão, Julia. Fala, porque depois eu quero dar discurso. O meu é muito rapidinho. O Trump está no pior momento de popularidade dele, está com cerca de 30% de popularidade. Se ele não melar as eleições de meio período em novembro, alegando uma emergência em razão da guerra, ele vai tomar uma pancada muito séria. Você está absolutamente certo. Entretanto, ao lado do Trump estão todas as big techs, inclusive o YouTube, que limita o nosso alcance. Então, a força das big techs é o aspecto mais perigoso do apoio do Trump. Eles disseram que o Biden interferiu nas eleições brasileiras. Isso é verdade. Só que o Biden fez foi o seguinte: quando o Partido Democrata, quando o Joe Biden percebeu que estava se armando um golpe no Brasil, ele mandou gente de primeiro escalão para bater na porta do Palácio do Planalto, fizeram uma reunião não agendada e disseram: os Estados Unidos não aceitam um golpe de Estado. Isso deve ter pesado em muito desses milicos, que a gente pensa que são progressistas, e milico progressista é um oxímoro, é uma contradição de termos. Então, ele não interferiu em favor do Lula, ele interferiu em favor da democracia. Isso é fato, isso está estabelecido, está em todos os jornais, e foi talvez, a presença de Joe Biden, foi talvez uma das forças que tenham impedido o golpe. Americana com medo dos Estados Unidos. Hoje a situação virou totalmente, hoje você tem o descontrolado, o narcisista patológico dentro da Casa Branca. Hoje a posição de apoio a um golpe militar no Brasil seria de 100%. Devolvo para a Julinha. Bom, beleza, assim, eu vou dar um discurso agora, é um discurso grande, eu já tinha antecipado o pessoal que eu ia falar sobre essas coisas, tá? Sexta-feira, esses dois senhores de azul aqui, me instigaram para fazer 2 discursos grandes, vou fazer mais um, tá? Se preparem. Primeiro vamos soltar coisa leve logo, ó. O problema não é o Flávio Bolsonaro ir até os Estados Unidos discursar no CEPAC, o problema é ele voltar de lá. Dito isso, vamos falar sério, tá? Vamos explicar o movimento Flávio Moderado. O que é isso, de onde é que vem, para que serve, tá? E primeiro eu queria só alertar que isso aqui é uma coisa de estratégia. É uma estratégia que não é uma estratégia da direita, não é uma estratégia da esquerda, é uma estratégia política. Qualquer um pode fazer isso. Tá? Se nós 4, nos estruturarmos, nós podíamos fazer a mesma estratégia, tá? Só para deixar isso claro de quão fácil ela é. Eu vou explicar o que é isso, tá? Digamos que a eleição fosse hoje. Só os bolsonaristas raiz votaram no Flávio. Digamos isso só para explicar um ponto. Tá? Se isso acontecer, ele não se elege. Não se elege no primeiro turno, não se elege no segundo. O que isso significa? Qual é a conclusão que a gente tira disso? É preciso conquistar votos. Tá? Só que qual o detalhe? Qual é o detalhe? As pessoas que estão com o bolsonarismo, independente do que o bolsonarismo fale, que se o Bolsonaro sair na rua dizendo que vai liberar o estupro de criancinhas, vão votar no Bolsonaro, esse pessoal já vota. Então, esse pessoal não tem como converter mais, já está convertido. Né? Tem que pegar os mais moderados, o pessoal que está ali na indecisão, né? E o que acontece? O que acontece? Vocês viram o Flávio Bolsonaro usando linguagem neutra, vocês viram o Flávio Bolsonaro votando a favor do PL da misoginia. Isso não é por ideologia, não é por crenças pessoais, não é porque ele teve uma iluminação.
é a estratégia política. Tá? Se pele da misoginia, tá? No momento que o Flávio Bolsonaro entrar no poder, a primeira coisa que ele vai fazer é cortar fora. Tá? Dane-se, eu vou ter o poder de anular, por que eu vou ficar? Por que eu vou votar contra, sabe? Essa é a lógica. Tá? Obviamente, quando o Flávio se apresenta assim, removendo o sobrenome, se apresentando de outra forma, se apresentando como essa imagem, que é uma imagem, tá? Não é substância. Essa imagem do Flávio Bolsonaro é moderadinho, assim, bonitinho, sanitarizado, para usar um termo mais acadêmico, o Flávio sanitizado, né? É para conquistar quem está indeciso. Qual que é o problema disso? Para conquistar quem está indeciso, você tem que fazer um discurso mais leve. É por necessidade. Então, o Flávio Bolsonaro atinge isso, ok? Só que se você perguntar para qualquer bolsonarista raiz, para qualquer bolsonarista que está com o Bolsonaro desde então, eles têm uma opinião muito clara. Tá? O Flávio Bolsonaro é o menos másculo, esse é o termo, tá? É o menos másculo dos irmãos. Eles preferiam que o Eduardo Bolsonaro fosse candidato. Ok? Vocês devem lembrar que na época que o Bolsonaro estava para se eleger, que ele falou aquela da fraquejada que nasceu uma filha, né? Beleza, tinha muita piada entre os bolsonaristas naquela época, muita piada do tipo, a fraquejada na verdade foi o Flávio. Essa é a ideia, ok? Beleza. O bolsonarista raiz, o bolsonarista o padrão, assim, o cara que tá ali para botar tudo para quebrar mesmo, ele não gosta do Flávio moderado. Ele odeia o Flávio moderado. Okay? Ele, odiando o Flávio moderado, ele vai buscar respostas do porquê que o Flávio tá fazendo isso. Quem que tá dando essas respostas? O Eduardo. O Eduardo tá fazendo o jogo do bolsonarismo extremo para manter as pessoas, manter os bolsonaristas radicais. Né? Deixar isso claro. Aí o que acontece? Surge essa tensão entre Flávio e Eduardo. Surgiu essa tensão, mas essa é uma tensão artificial. Ela é uma tensão criada porque o discurso do Flávio é: isso aí, esse tipo de pensamento, depois da eleição, não vai ter. E o Eduardo está falando: não, isso aí não é o bolsonarismo de verdade. Mas quem vai vencer no final é o bolsonarismo verdadeiro. Não se preocupem. Né? Obviamente, no caso de uma eleição do Flávio Bolsonaro, essa tensão vai se romper e necessariamente o Flávio moderado vai desaparecer, porque esse é o objetivo. Esse é o objetivo desde o início. Né? Isso aí, só para voltar ao início, é uma estratégia. É uma estratégia para conquistar os votos das pessoas que estão indecisas, das pessoas que estão... O Renzo comentou esse tempo da questão de fadiga do material do Lula, as pessoas que estão cansadas do Lula. Né? Porque isso é verdade também. Isso existe. Então, nós temos esse problema de discurso da direita, mas não se enganem. O Flávio Bolsonaro, ele foi para os Estados Unidos e ele foi claro no discurso dele no CEPAC. Ele foi claro. O Lula é antitrumpista, o Lula é anti-americano. E eu ouvi aquilo, meu Deus, por que ele está fazendo propaganda eleitoral para o Lula? Sabe? Então, o discurso do Flávio no CEPAC não foi para mim, não foi para você, não foi para o Edson, que está ali fazendo propaganda do Flávio, não sei porquê, mas está ali fazendo, tá? Não foi para ele também. Foi para o americano que está no CEPAC. Ok? Todo discurso tem um público-alvo. Às vezes eu falo aqui, eu não falo para o Renzo, não falo para o Rafa, falo para o Cássio, não falo para... Não faço isso, mas, por exemplo, não falo para vocês, eu falo porque alguém que eu sei que vai ver o programa depois quer agradecer a pessoa. Isso é possível de acontecer. Tá? É possível. Às vezes eu posso falar porque tem alguém nos comentários que eu quero falar bem. Tá? Fala bem especificado, que eu quero que concorde comigo específico. Isso acontece, isso é do discurso. Tá? O Flávio Bolsonaro, no CEPAC, fala para as pessoas do CEPAC, porque, goste-se ou não, são essas pessoas que vão falar com ele depois do discurso, tá? É assim que funciona. Só deixar isso claro. Eu vi uma análise, esses dias de que o Flávio está se botando como cadelinha do Trump, o que é verdade. Né? E também eu vi outra análise dizendo,
chamando a atenção por isso que eu acabei de falar, sabe? Enquanto o Eduardo está polarizando, está puxando para si os extremistas, o Eduardo está puxando para si os ditos moderados. A diferença é que o Eduardo é o que ele parece ser um extremista. O Flávio não. O Flávio é extremista querendo parecer que não é. E eles criam essa tensão do Eduardo tendo uma tensão artificial com o irmão para parecer que ele é menos extremista. Ó, o Henrique está chamando aqui, ó, apito de cachorro. É exatamente isso. Ó, sabe qual é o detalhe dessas pessoas? Tudo que eles fazem está documentado. Todas as estratégias que eles falam está documentada. Você pode baixar, se você souber me procurar, você pega e lê e entende o que eles estão pensando. Tá? É por isso, alguém comentou, acho que foi o Hugo, eu não tenho certeza. Me desculpe se eu errei, Hugo, não tem como voltar ele pegar o comentário. Da gente abriu uma loja de livros do Na Lata. Tá? E, infelizmente, para vocês, se isso acontecer... Um dos livros que a gente teria, infelizmente, é obrigatório, não tem como fazer, teria que colocar os livros do Olavo de Carvalho. Né? Porque os livros do Olavo de Carvalho, você não tem que ler eles como artigos de opinião. Você tem que ler eles como um manual de como ser extremista. Porque aquilo lá, sim, é o apito de cachorro definitivo. São estratégias de guerrilha política disfarçadas de artigo. Né? Claro que se vocês forem ler o Olavo de Carvalho, eu recomendo que vocês baixem um PDF falsificado para não dar dinheiro, tá? Mas tá aí a recomendação. Eu espero que eu tenha sido clara na minha explicação. Se alguém teve alguma dúvida, apelou. A gente conta um pouco de Olavo também, já contei, já li. Tem que ler, né? Foi a base do bolsonarismo. Né? Assim, a gente tá. É uma hipérbole de sátira, tá? Não se preocupa, fica tranquilo. Mas assim, eu espero que a explicação tenha sido boa. Se alguém tiver alguma dúvida, só pergunta, só quero respirar um pouco, depois a gente fala mais. Inclusive, eles trabalham essa imagem do Flávio moderado, não é de hoje. Eu comecei a ver que estavam preparando esse cara para ser candidato à presidência em 2021. Num episódio muito claro em que o Eduardo jogava um discurso, eu não lembro o episódio de cabeça, mas o Eduardo usava um discurso radicalizado e o Flávio já posava ali, né? Não, vamos com calma, aquele papo todo. Jogada de cena. E eles têm trabalhado essa imagem há muito tempo. Porque aí vem outro momento, aí o Flávio fala em jogar fora das 4 linhas, fala em bombardear a Lagoa, não lembro qual era a Lagoa agora, se era no Rio, né? Não lembro. Mas enfim, esse é o Flávio. E sempre foram assim, né? O lado do moderado que é mais falso. Por óbvio, né? O querido Henrique deixou 5, queridas, de Pix, e o Antônio deixou 10, destacando aqui, voto 300 vezes no Lula, e não quer osso, fila de osso de novo, né? Até na parte econômica vai dar muita coisa para debater também, sim. Diga. Para não usar o clichê do lobo em pele de cordeiro, que é muito desgastado, eu faço uma analogia que eu já fiz em outros programas. Dentro da estrutura mafiosa da família Bolsonaro, para quem lembra do Dom Corleone, Poderoso Chefão, dos filmes mais importantes já realizados, o Flávio Bolsonaro é o Fredo. Ele é amorfo, ele não consegue ficar em pé durante um debate, defecou dentro do palco, desmaiou, enfim, é isso. Ele é o Fredo, ele é o fraco. O Eduardo Bolsonaro é o forte. Então, eles estão batendo nos dois lados. O fato é o seguinte, se o Brasil é um país conservador e centrista, vai vencer essa eleição, já que existe uma calcificação. Quem está ao lado do Bolsonaro não vota no Lula por nenhuma razão, nenhum argumento, e vice-versa. Quem vai vencer é uma parcela estimada aqui em 28 milhões de pessoas, que são os neutros. Esses têm que ser conquistados. E na conquista desse processo, o Flávio fingir que é moderado pode ajudá-lo. Mas nos Estados Unidos ele está indo lá falar com outro público, dar aviso de apito de cachorro para outro público, e mais ainda, tentar atrair grana de empresas norte-americanas. É óbvio, isso faz parte desse processo. A grana das eleições, as doações em eleições são extremamente importantes. Então ele vai atrás de tudo isso. Agora, quem embarcar nessa ideia do Flávio Bolsonaro, por favor, assista esse discurso. A questão fundamental aqui também é transformar, as organizações criminosas, facções criminosas brasileiras em grupos terroristas. Quem está aplaudindo isso, amanhã ou depois não reclame se houver um ataque com drones
no Porto de Santos, que é o porto mais importante da América Latina, que aquilo lá seria um hub de distribuição de drogas. Então, cuidado com o que você pede, porque Deus pode te ouvir e atender. Repito aqui, Santa Teresinha d'Ávila. Mais lágrimas foram derramadas pelas preces atendidas do que por aquelas que foram ignoradas. Vale também para quem está atacando o STF, com toda a razão para atacar o STF, mas o STF enfraquecido é o sonho molhado dessa extrema-direita. É isso.